Boa noite, igreja. Feliz semana. Queria convidar vocês a abrir a Bíblia de vocês lá em Atos, capítulo 1. Você já achou aí? Antes da gente ler, eu queria convidar você a curvar sua cabeça e a gente fazer mais uma oração, tá bom? Oremos. Santo Deus, nosso Pai de amor, queremos te agradecer, Senhor, por mais um dia da semana que estamos aqui, iniciando a semana do melhor jeito, aprendendo mais da Tua palavra, louvando o Teu nome. E queremos, Senhor, nesse momento, mais uma vez, pedir que o Espírito Santo ele venha guiar esse momento. Que agora nada ao nosso redor venha tirar a atenção que é apenas Tua, da Tua palavra e do Teu Santo Espírito, meu Pai. É o que eu te peço no santo nome de Jesus. Amém. Atos 1, a partir do verso 1. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois de seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e lhe deu muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhe por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele lhe respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas. Enquanto eles olhavam, uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhe disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus, que dentre vós foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. O tema que o Ministério Jovem escolheu para fazer os cultos de domingo desse mês foi depois de Cristo. A gente vai ver um pouco o que Cristo fez depois da sua ressurreição. A gente passou agora pelo período de Páscoa, a maioria que acho que veio durante a Semana Santa. Nós aprendemos que Cristo morreu, mas ressuscitou. Só que depois da ressurreição, o que Cristo fez? O que os discípulos fizeram? O que a igreja precisa fazer? E eu acho que não tem capítulo da Bíblia melhor para a gente começar essa série do que Atos capítulo 1. Eu gosto de Atos porque Atos é um livro de registros históricos. E eu não sei se você sabe, mas o documento de história, historiográfico, mais bem preservado do mundo hoje é o Novo Testamento grego. E a gente tem aqui Lucas, que é o grande historiador da igreja, escrevendo um documento de como foi a história de Cristo, lá no livro de Lucas. E a continuidade do livro de Lucas é o livro de Atos. Tanto que ele começa falando o quê? Em meu livro anterior, eu falei sobre Jesus e todo o ministério dele. E aqui agora, ele vai falar, ele já começa o livro dele falando sobre o que Jesus fez após a ressurreição. Agora você vai perguntar, como é que você está dizendo que o livro de Atos, o Novo Testamento, é o documento histórico mais bem preservado? Para a gente saber se um documento histórico ele é confiável ou não do ponto de vista da preservação, a gente tem que pegar o máximo de cópias que a gente tem daquele livro, daquele documento, e comparar as cópias para ver se ela não foi mudada, e ver o quanto aquela cópia está distante do primeiro texto, do texto original. Quanto mais perto a cópia tiver do texto original, quanto mais cópia eu tiver para comparar, mais confiável esse livro é. Por exemplo, todo mundo aqui acho que já ouviu falar de Platão. A gente tem, das obras de Platão, umas 6 cópias. E aí pegam essas 6 cópias, comparam elas e veem se aquele escrito de Platão é confiável ou não. Só que essas 6 cópias ela tem uma distância de Platão, do tempo de Platão, até essa cópia mais antiga que a gente tem, de 1.200 anos. E ainda assim, o pessoal da historiografia pega esse texto e diz: nossa, Platão é confiável, esse texto aqui ele é autêntico. Como será que é o Novo Testamento?
O Novo Testamento, a gente tem cópias que vão ter uma diferença do original para a cópia mais antiga de 1 século. A gente vai ter aproximadamente 20 mil cópias de fragmentos e textos do Novo Testamento, incluindo textos completos. E quando a gente fala aqui de Lucas, a gente tem cópias de Lucas aproximadamente do ano 170 ao ano 250, que a gente consegue reconstruir tanto o Evangelho de Lucas quanto o livro de Atos. Então eu tenho aqui um livro vindo da mão de um historiografista, de um historiador da igreja, que ele é confiável. Se existe um texto que, do ponto de vista da crítica histórica, é 100% confiável, que eu sei que ninguém adulterou, que está aqui contando exatamente o que o apóstolo escreveu, está aqui na minha mão. E esse texto está falando aqui sobre a vida de Jesus no livro de Lucas e sobre a história de como a igreja começou, como a igreja foi movida pelo Espírito Santo aqui no livro de Atos. E o capítulo 1 do livro de Atos, ele é dividido em 3 partes. A gente poderia aqui dividir em 3 partes para a gente explicar ele um pouquinho. Primeiro, Lucas ele se preocupa em falar sobre Jesus, o ministério dele, mas principalmente sobre a ressurreição. Então ele fala aqui sobre a ressurreição de Cristo. Depois ele vai falar sobre a relação de Jesus e o ministério do Espírito Santo. E a gente vai ver isso, que o que Jesus faz depois da ressurreição está diretamente ligado ao que o Espírito Santo vai fazer junto com ele e com a igreja. Tanto que o livro de Atos, alguns apelidam de o livro de Atos, não dos apóstolos, mas Atos do Espírito Santo. Porque ele está narrando tudo que o Espírito Santo fez e como que o Espírito Santo era o poder que capacitava os apóstolos a fazer a obra aqui. E, por último, vai falar sobre a pregação do Evangelho e Jesus voltando aos céus. Esses são os assuntos principais que a gente vai tratar aqui. No verso 1... ele vai falar em meu livro anterior, mostrando que, para eu começar, eu começo pelos evangelhos, como a gente viu agora na Semana Santa. Eu preciso entender a história de Cristo para poder entender o livro de Atos. E ele vai se dirigir a um amigo dele chamado Teófilo. Assim como o livro de Lucas é endereçado a Teófilo, o livro de Atos também é. E quem é Teófilo? Alguns comentaristas vão dizer que Teófilo era um personagem fictício, porque Teófilo significa amigo de Deus. Mas, muito provavelmente, Teófilo, ele era alguma autoridade romana, alguém que Lucas estava evangelizando através dos seus escritos. Ele primeiro escreve para apresentar Cristo, e agora ele continua o estudo dele com Teófilo através dessa carta aqui, escrita em Atos dos Apóstolos, para ele. Então, ele endereça a uma pessoa que está aprendendo de Cristo. E ele diz o seguinte: escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar até o dia em que foi levado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo. Ele começa agora o livro dele exatamente como terminam os evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas acabam da mesma forma. Esses 3 evangelhos, eles acabam com Jesus subindo aos céus e dando agora para a igreja a grande comissão. Jesus ele sobe aos céus e agora ele diz para a igreja que a igreja tem uma missão. E essa missão é pregar os ensinamentos de Jesus. E aqui ele vai dizendo que Jesus ele ensinava e dava instruções por meio do Espírito Santo. Na Bíblia fala instruções, mas talvez em algumas Bíblias aqui fale o quê? Os mandamentos. Então o Espírito Santo aqui é quem, através de Jesus, ele está junto com Jesus, ensinando os mandamentos após a ressurreição. E aí vem a parte, para mim, mais maravilhosa desse texto, que é o seguinte: depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido, e depois do seu sofrimento, Jesus apresentou a eles e lhe deu muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Agora, Lucas começa a falar algo que é importante na pregação dele e na pregação de vários dos apóstolos aqui, que é o quê? A ressurreição. A ressurreição, ela era o carro-chefe da pregação do Evangelho. E ainda é. Sem a ressurreição de Cristo, nenhuma mensagem do Evangelho vale a pena ser pregada. É isso que Paulo fala. Abre tua Bíblia aí, lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Deixa marcado aí Atos, a gente volta para lá já já. Vamos ler do verso 12 até o verso 17. Verso 12. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos,
Como algum de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos de que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois, se os mortos não ressuscitaram, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Nesse caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Olha como é séria a mensagem da ressurreição de Cristo. E a mensagem da ressurreição de Cristo naquela época era uma mensagem muito difícil de ser aceita. Os gregos não acreditavam em ressurreição. Quando a gente olha Paulo pregando aos gregos, quando ele fala de ressurreição, eles param de ouvir e vão embora. Os judeus, muitos deles não acreditavam em ressurreição. Eles já tinham uma cultura, uma mente, muitos deles helenizada, afetada pela cultura greco-romana. Os romanos não acreditavam em ressurreição. O que eles estão falando agora, a ideia que eles estão apresentando, é uma ideia contrária ao que muita gente naquela época pensava. E aí você pode pensar, tá certo, mas eles não poderiam ter inventado essa mensagem? Será que alguém morre por uma mentira? Até pode, se for enganada. Mas é muito difícil alguém criar uma mentira, consciente que é mentira, e levar aquela mentira até as últimas consequências, até a morte. Uma pessoa fazer isso já é muito difícil. Ele é pelo menos maluco. Agora a gente não está falando de uma pessoa. A gente está falando de um grupo de vários apóstolos que diziam, eu vi Jesus ressuscitado, foram perseguidos, torturados, morreram, e ninguém negou essa mensagem. Até o último dia da vida deles, eles diziam, eu vi Jesus Cristo ressuscitado. A gente tem no meio deles Paulo, que perseguiu os cristãos e defende até o final da sua vida que Jesus Cristo ressuscitou. Esse testemunho de que Cristo ressuscitou foi preservado durante 2000 anos, chegou na minha mão e na sua mão, por várias pessoas que morreram acreditando que Cristo Jesus ressuscitou, de que tiveram experiências pessoais com esse Cristo Jesus. E eu estou falando aqui para a gente que está aqui hoje, que só está aqui porque sabe que teve uma experiência pessoal com esse mesmo Jesus que ressuscitou. Essa mensagem ela é extremamente importante, porque se Cristo ressuscitou, o que Paulo fala é que minha pregação é inútil, minha esperança é inútil, e eu não tenho nenhum motivo para estar aqui hoje se eu não acreditar que Cristo ressuscitou. E aqui fala que Cristo ressuscitou, e a primeira coisa que ele faz aqui na terra é procurar os seus discípulos, aqueles que ele ama, ele passa 40 dias ensinando eles. Ele passa 40 dias agora dando instruções, porque Jesus ele tem um objetivo. E aqui fala que ele passa 40 dias ensinando sobre o reino de Deus. Ele passa 40 dias falando de novos céus e nova terra. Ele passa 40 dias falando sobre a sua segunda vinda. E é interessante que quando Jesus ele fala, ele passa esse tempo pregando em uma refeição, e eu acho interessante como que os apóstolos destacam que Jesus Cristo comia com eles. Porque aqui ele está deixando bem claro que Jesus Cristo ressuscitou corporealmente. Não era um fantasma, não era uma visão, não era nada espiritual. Era Jesus Cristo, fisicamente, em carne e osso, comendo, estava lá com eles. Eles faziam uma pergunta para Jesus. Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai voltar e restaurar o reino de Israel? Essa é uma pergunta que os discípulos estão fazendo por uma segunda vez. Só que agora num contexto completamente diferente. Tem uma ocasião que eles estão fazendo essa pergunta para Jesus e Jesus repreende eles. Porque eles esperavam, naquela primeira ocasião, na primeira vez que eles perguntam isso, eles esperavam que Jesus ele estava lá
para restaurar um reino terreno igual ao de Davi. Para fazer com que Israel fosse uma grande nação, para virar o jogo contra os romanos. E agora eles fazem a mesma pergunta, mas entendendo o que era o verdadeiro reino de Deus. Agora eles fazem essa pergunta, mas esperando que Cristo voltasse nos dias deles. E isso eu acho maravilhoso de olhar para os apóstolos. Eles morreram esperando Cristo voltar nos dias deles. Aqueles que aprenderam com os apóstolos morreram pregando Cristo, esperando Cristo voltar no dia deles. Provavelmente você ouve desde criança que Cristo vai voltar nos seus dias. E você tem agora o legado de pregar até a volta de Jesus, ou até você descansar, esperando Cristo voltar nos seus dias também. Essa é a maior esperança do cristianismo. Que eu vou ver Cristo voltar. De que eu tenho participação nisso, porque logo depois disso, Jesus vai dizer o seguinte, olha só, não depende de vocês. Vocês não precisam saber o dia. Isso só o Pai sabe. Mas eu tenho uma missão para vocês. E eu queria convidar vocês a reler isso aqui no texto. E ele diz o seguinte, lá no verso 7 do capítulo 1 de Atos. Ele lhes respondeu, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Agora Jesus ele fala qual é o objetivo dele depois da ressurreição. Qual é o objetivo dele para a igreja agora? O que eu tenho que fazer depois que Cristo ressuscitou? E ele fala que agora, aquilo que eles aprenderam, eles têm que ensinar. Primeira coisa que Jesus faz agora é dizer, olha só, vocês aprenderam, vocês vão ensinar, essas pessoas vão ser capacitadas para ensinar também, e vocês vão se reunir com esse propósito. O que é que Jesus faz? Ele funda uma igreja. E eu acho interessante porque muita gente por aí diz, olha só, eu não preciso de uma igreja. A igreja somos nós. Eu sou a igreja. Eu não preciso ir para a igreja. Vou ficar em casa. E o que Jesus está fazendo, a primeira coisa que Jesus faz aqui é, literalmente, ele funda uma igreja, a igreja primitiva. Fundamentada com os apóstolos. Onde Jesus é a pedra principal. Mas Jesus, ele funda uma igreja. É verdade que a Bíblia ela faz uma mudança de paradigma. A igreja deixa de ser a sinagoga, a palavra lá que era destinada para o templo, para as paredes. Só que o foco da igreja agora é uma palavra que é eclesia, que seria a assembleia, a comunidade das pessoas. E o que Jesus faz aqui é estabelecer a igreja como uma comunidade orgânica que está aqui para crescer. Ninguém é parte da igreja de Cristo em casa, isolado e sem pregar o evangelho. Porque a igreja só existe para um propósito: levar a mensagem do evangelho adiante. E é isso que Jesus deixa claro aqui, que depois dele agora, e a gente vai ver agora a ação do Espírito Santo na história, ele vai dizer que aquela promessa que ele tinha dado do Espírito Santo ia se concretizar, e eles iam fazer essa grande obra de pregar o evangelho. Vamos lá para João 14. Vamos relembrar que promessa é essa que Jesus havia feito. Verso 16 e 17. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês os conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. Verso 26. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhe fará lembrar de tudo que eu lhe disse. Quem é que agora vai mover os apóstolos a lembrar de tudo e ensinar tudo que Jesus ensinou? O Espírito Santo. Agora Jesus vai voltar aos céus, mas o Espírito Santo vai permanecer com a igreja, sendo agora o poder capacitador da igreja para que a igreja cumpra essa promessa. É o Espírito Santo que distribui os dons para a igreja. E ele só distribui os dons porque ele tem um objetivo: salvar. Ele quer que você use os dons que ele te deu
para a pregação do evangelho. Se você tem um dom e você não usa teu dom para a pregação do evangelho, você está enterrando os dons que o Espírito Santo te deu. O Espírito Santo também, a Bíblia vai falar que ele tem um papel de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então a pregação do evangelho, ela só é eficaz, ela só converte alguém porque o Espírito Santo está ali trabalhando. E se o Espírito Santo não tivesse ali trabalhando, meu amigo, o trabalho da igreja não tinha dado. Imagina só aquele grupo pequeno de apóstolos, 2000 anos atrás, sem internet, sem avião, não tinha um meio de transporte como a gente tem hoje para atravessar países. Fizeram o evangelho ser hoje o que ele é aqui no Ocidente. Bilhões de pessoas. Se manteve assim durante 2 milênios. Como que isso podia acontecer se não fosse o Espírito Santo? Imagine só, a gente está aqui num domingo à noite, a gente tem Clube do Desbravador domingo de manhã, tem o culto principal num sábado de manhã e essa igreja está sempre lotada. Como é que isso ia ser possível se não fosse o Espírito Santo atuando com essa igreja? Num mundo que oferece tanta coisa, aparentemente prazerosa, o Espírito Santo é o que mantém essa igreja de pé e funcionando. Desde o período apostólico até os dias de hoje, se não fosse o Espírito Santo, minha gente, não tinha igreja nenhuma. O Espírito Santo, ele é tão importante para essa igreja, que o Espírito Santo, ele é exatamente o que distingue o povo de Deus do resto do mundo. E aí eu vou falar uma coisa que pode até parecer um pouco confusa, mas eu vou explicar. O Espírito Santo é a marca distintiva do povo de Deus. E aí você pode parar para pensar assim, ué, mas a gente aqui, adventista do sétimo dia, não seria a lei de Deus e a guarda de todos os mandamentos, incluindo o 10º mandamento, a marca distintiva do povo de Deus? Abra a tua Bíblia aí em Efésios, capítulo 1. Vamos ler o verso 13 e o verso 14. Efésios 1, verso 13. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. O Espírito Santo, ele é o selo de Deus que vai estar com a igreja de Deus até os últimos dias, até a volta de Jesus. Quem é que faz a igreja de Deus permanecer fiel e guardar os mandamentos até o último dia? Não é esforço próprio não, minha gente, é o Espírito Santo. Quando a porta da graça fecha, o que é retirado da terra e agora as pessoas não podem mais se converter a Deus? O Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é a marca de Deus desde o início até a volta de Jesus, do povo de Deus. E ele está ligado diretamente à missão da igreja, ao trabalho de Jesus depois da ressurreição de Jesus. O Espírito Santo ele sempre esteve presente, mas depois da ressurreição de Cristo, ele tem agora um trabalho primordial com a igreja, porque agora que Cristo não está mais aqui corporalmente, a presença do Espírito Santo é quem fica no lugar de Jesus aqui no meio da igreja. Até a volta de Jesus, é o Espírito Santo quem está aqui presencialmente, pessoalmente, no meio dessa igreja. Como o irmão falou, ele é o último agente de salvação para o mundo. E aí eu queria levar vocês, por causa da hora já, agora para a última parte do texto, lá no verso 9, que é a maior motivação que a igreja tem para clamar pelo Espírito Santo e levar essa obra adiante. Se o que está no verso 9 em diante não te motiva a pregar o Evangelho, não faz o Espírito Santo arder no teu coração, nada mais pode te fazer pregar o Evangelho. Porque isso foi o que motivou aqueles apóstolos e que motivou a igreja até os dias de hoje a continuar essa obra.
Verso 9, do capítulo 1 de Atos. Atos, capítulo 1, verso 9, diz o seguinte: tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam uma nuvem, o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco e lhe disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus, que dentre vós foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Depois de Cristo subir, a maior motivação que eles tinham para pregar o evangelho é que eles iam ver Cristo de novo. A maior motivação da igreja é que um dia Jesus vai voltar. A maior promessa da Bíblia, a concretização de tudo, de Gênesis a Apocalipse, é a volta de Jesus. E se não fosse essa mensagem da volta de Jesus, essa igreja não tinha nenhum motivo para existir. A gente existe para pregar que Cristo vai voltar. A gente existe para dizer que Cristo veio à Terra, cumpriu tudo aquilo que falava sobre ele no Antigo Testamento, morreu, ressuscitou, mas que principalmente ele vai voltar. O nome dessa igreja carrega que nós aguardamos a volta de Jesus. Todo cristão, ele já nasce um missionário. Todo cristão, ele tem um desejo, que é ver Cristo voltar. E essa igreja, ela está aqui hoje, porque você aceitou essa mensagem, mas você também entendeu que essa mensagem tem que ser passada adiante. É interessante na Bíblia que as pessoas ouvem a pregação, e a primeira coisa que a gente vê muita gente fazer é ir para a sua casa e dizer: foi salvo ele e sua família. Porque todo mundo que ouve essa mensagem, até que Jesus fala: olha só, não conta para ninguém, não conseguem se conter. Vão lá e contam. Porque isso é bom demais para você guardar só para você. E eu queria terminar fazendo apenas algumas perguntas para a igreja. Primeira coisa, você acredita que Cristo veio à Terra e morreu pelos seus pecados, sim ou não? Rapaz, eu vou até repetir a pergunta para ver se vocês realmente acreditam. Vocês acreditam que Jesus, ele veio até aqui à Terra, morrer pelos seus pecados, sim ou não? Sim. Você acredita, assim como os apóstolos acreditavam e deram até sua vida por isso, que esse Jesus ressuscitou, sim ou não? Sim. Você acredita que esse mesmo Jesus, do jeito que ele subiu, ele vai voltar e vai ressuscitar com ele todos os mortos que foram salvos em Cristo Jesus, sim ou não? E aí a outra pergunta que eu faço, você não precisa responder, mas é: por que você não prega o evangelho com o mesmo entusiasmo que os apóstolos pregavam? Por que a gente não clama e não aguarda o Espírito Santo, como eles ficaram aqui aqueles 40 dias, se a gente tem a mesma esperança? Se a gente tem o mesmo desejo? O apelo que eu queria fazer essa noite é que a gente entendesse que a missão que a igreja tem, a missão que você tem, é apressar a volta de Jesus. É usar a pregação do evangelho para fazer Cristo voltar. Porque a volta de Jesus depende diretamente do quanto você quer ver aquele dia e o quanto você está se empenhando em trazer aquele dia para mais perto de você. Será que você quer ver Jesus voltar nos seus dias, assim como os apóstolos queriam? Provavelmente todo mundo aqui iria responder sim essa pergunta. Mas será que eu estou trabalhando para isso como os apóstolos trabalhavam? Será que eu estou disposto a perder tudo que eu tenho para que o evangelho seja pregado? Queria convidar você a se colocar de pé nesse momento para a gente fazer uma oração. Mas eu queria fazer uma oração em especial pela descida do Espírito Santo da igreja, mas que principalmente que o nosso coração se encha de vontade para essa pregação. Como era a vontade que os apóstolos tinham de ver Jesus voltar nos dias deles.
Santo Deus, nosso Pai de amor, nós estamos aqui, Senhor, para reconhecer que sem o Espírito Santo, sem Ti no nosso meio, nós não podemos fazer mais nada. Nós estamos aqui, Senhor, para reconhecer que talvez nós não pregamos o Evangelho o suficiente. Talvez eu não viva de acordo e coerentemente com a mensagem que eu tenho pregado, de que Jesus vai voltar. Que a ressurreição de Cristo, a promessa da volta dele, Senhor, transborda em nosso coração a esperança de ver Jesus voltar. De tal forma, Senhor, que todo mundo aqui se sinta cada dia mais motivado a estudar a Tua palavra, mas principalmente a ensinar ela e trazer mais pessoas para a Tua igreja. Que todo mundo aqui entenda, Senhor, que Cristo tinha um objetivo, que era fundar uma igreja que vai permanecer fiel ao Teu nome até a volta de Jesus, sendo um papel fundamental nessa obra de levar uma mensagem de esperança para um mundo tão carente da Tua presença, meu Pai. Reacende a chama do Evangelho no nosso coração. Nos despede em paz e segurança. Nos dá uma boa semana, é o que nós te pedimos, no santo nome de Jesus. Amém.